Paulo, o homem a quem Deus usou para levar o Evangelho a todas as nações, e rompeu com o ciclo do Evangelho apenas para os judeus. E vamos lembrar que na sua segunda viagem missionária, ele vem exatamente a uma cidade que estava na Grécia, cujo nome era Corinto. Vamos de volta à história, dentro da nossa viagem, viver os momentos em que o nosso apóstolo, mensageiro da primeira era da igreja, Paulo, o homem a quem Deus usou para levar o Evangelho a todas as nações, e rompeu com o ciclo do Evangelho apenas para os judeus. E vamos lembrar que na sua segunda viagem missionária, ele vem exatamente a uma cidade que estava na Grécia, cujo nome era Corinto. Uma cidade pervertida, uma cidade rica e uma cidade sem princípios éticos e moral. Imagine você, ao chegar aqui no ano 46, Paulo encontra-se com dois discípulos, Áquila e Priscila, que haviam sido expulsos de Roma e aqui estavam. Por 1 ano e 6 meses, Paulo viveu aqui na cidade de Corinto. Encontrou aqui uma série de coisas que ele teria que lutar contra. Se você estuda as Escrituras, verá que a carta de Paulo aos Coríntios é marcada por pontos que nos diz como ter moral, como ser éticos e como temer a Deus. Segundo os historiadores, o Novo Testamento se inicia justamente com a primeira carta aos Tessalonicenses. A civilização grega surgiu por volta do ano 700 a.C., mais ou menos na mesma idade da civilização romana. Já foi um império sob domínio de Alexandre da Macedônia. A arqueologia argumenta que os helênicos, hoje denominados gregos, descendem dos heteus, a mesma raiz genealógica dos sírios. Além da mitologia, os helênicos fixaram seu nome na história por ter sido a plataforma que projetou ao mundo os mais eruditos pensadores, tendo parte na astronomia, filosofia, arquitetura, medicina e etc.
Parte disso se deve justamente à capacidade elucidante do próprio idioma, que fixou na história a arte do falar. O idioma grego era e ainda é considerado uma língua refinada. Somada à capacidade dos pensadores, deu ao mundo a capacidade de interpretar e explicar o intangível, o imaginário, o invisível, a exploração do raciocínio, a busca da verdade com base na razão. Isto é chamado de filosofia, que surgiu no século VI a.C. Xenófanes, Pitágoras, Heráclito, Protágoras empenharam-se na busca racional para explicar questões acerca da realidade e das origens das coisas, que transformaram os deuses em mitos e a fé em razão. Do período pré-científico até a filosofia, os titãs geraram os deuses geraram os semideuses inspiraram os heróis. Mas em busca do cidadão ideal, a filosofia aniquilou todos eles. Para os helênicos pré-científicos, grande é o homem que faz. Quanto para os cientistas, grande é o homem que explica. Assim o homem deixou de fazer e começou a pensar, transformando a verdade relativa mediante o discurso. Assim, sem perceber, recriamos os mitos. Até a Idade do Ouro, um mito nascia quando se dava caráter humano para a natureza divina. E no nosso tempo, os mitos renascem quando damos caráter divino para a natureza humana. Hoje, adoramos e reverenciamos quem sabe explicar, mesmo que não saiba fazer. Imaginemos voltar ao tempo e reencontrarmos Paulo aqui em Corinto, passando depois de uma visão que Deus lhe deu, que ele deveria sair de Troade, vir pela Macedônia, entrando por Filipos, Tessalônica, passando pela Bereia, chegando a Atenas e de Atenas vindo a Corinto. Em Corinto, uma populosa cidade rica, Atenas, uma cidade culta, Corinto, uma cidade rica. 3 fontes de rendas principais de Corinto: 2 portos, uma exportação de frutas que daqui eram mandadas para outras partes do mundo, e o último, a comercialização do corpo de 1000 sacerdotisas de Afrodite que viviam aqui nesta cidade. Imaginemos Paulo chegando e encontrando aqui a tradição da mitologia com basicamente 2 templos. Nós estamos vendo o templo construído, aqui as ruínas do templo de Apolo. E o outro nós podemos ver no alto desta montanha. Lá em cima estava o templo construído a Afrodite. Estes 2 templos aqui marcavam 2 pontos da mitologia do costume. Não se tinha e não se falava em Corinto na palavra moral e ética. Afrodite, deus do sexo. Por isto, a comercialização do corpo da sacerdotisa era muito grande. Dá para se notar, acompanhando os escritos de Paulo, a dificuldade, e hoje entendemos bem melhor por que Paulo teve tantos problemas com a igreja que estava em Corinto e a necessidade da perseverança e do Espírito de Deus sobre ele para orientar esta igreja com tantas abominações, com tantos costumes. Foi a igreja que mais deu problema para Paulo, com divisão, com briga entre irmãos, com fornicação, com toda sorte de imundícies e práticas. Inclusive, uma das piores é das mulheres tentarem invadir os púlpitos e se tornarem sacerdotisas, coisas que Deus nunca constituiu e nunca ordenou uma mulher para ser. Então temos aqui que Paulo enfrentou uma batalha espiritual muito grande nesta cidade. Mas temos aqui também, hoje, pela graça e misericórdia de Deus, o entendimento aberto de que Deus sempre usou tomar uma igreja, tomar os acontecimentos nacionais, os acontecimentos que marcaram uma época para nos dar uma direção daquilo que Ele queria.
Eis a razão da existência da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Agradecemos a Deus pela sua providência. Assim como Corinto sofreu uma destruição no ano 146 a.C. e reconstruída no ano 46, nós temos também que há uma desvalorização dos princípios, dos valores e da fé, que foi ao longo dos anos sendo deturpada, mas que agora também a nós nos foi revelada nesta hora final pelo ministério de Deus através de um profeta. É maravilhoso ver a história e a Bíblia caminharem juntos para mostrarmos ao povo que a Bíblia não é um livro histórico, mas é um livro profético. Deus te abençoe com esta meditação. Os helênicos têm uma participação maior na história dos povos no que tange a curiosidade e principalmente seus mitos. A mitologia surge na era pré-científica. Quando não havia ainda a ciência e nem a filosofia, o homem buscava dar resposta aos fenômenos da natureza, como terremotos, trovões, raios, tempestades e etc. E nessa busca, davam intenções aos elementos atribuindo a eles a existência de deuses que logo ganhavam forma e caráter humano, como nomes e sentimentos.